Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. O livro de que vim hoje falar é um livro muito giro chamado Um Clarão de Luz. Este livro foi escrito por uma autora de romances bastante conhecida, chamada Jodi Picoult. Jodi Picoult é uma escritora norte-americana, com 54 anos, que até à data já escreveu mais de 20 romances com exemplares vendidos por todo o mundo. Eu decidi ler este livro assim que percebi que este falava sobre um assunto bastante polémico, a interrupção voluntária de gravidez, que é um tema sobre o qual eu gosto imenso de discutir, porque eticamente levanta bastantes questões. Toda a gente que me conhece sabe que eu sou uma pessoa com opiniões muito fortes sobre certos assuntos. Então, a ideia de ler um livro que falava sobre este tema e toda a sua complexidade cativou-me imenso. Este livro aborda temáticas mesmo muito interessantes e importantes, como, por um lado, os direitos das mulheres grávidas e, por outro lado, os direitos dos seres que elas estão a gerar. Então, passando agora à história do livro. Este passa-se nos Estados Unidos, mais concretamente no estado do Mississippi, que, como provavelmente devem saber, é um estado bastante conservador. A história desenrola-se num centro que presta cuidados de saúde reprodutiva a mulheres. No entanto, existe uma grande controvérsia quanto a esta clínica, porque entre os vários serviços que ela presta, dentro da saúde reprodutiva, um deles é a interrupção voluntária de gravidez. Um dia estava tudo a correr normalmente no centro, até que, de repente, um homem que é contra o aborto entra na clínica armado e começa a disparar, causando feridos e fazendo reféns. Dentro do centro encontram-se várias personagens. Uma mulher que foi lá realizar um aborto, uma mulher idosa, uma rapariga de 15 anos que apenas lá estava para ter uma consulta de planeamento familiar e encontra-se lá uma personagem bastante interessante. Uma mulher pró-vida, ou seja, contra o aborto, que estava lá infiltrada como paciente e que, de certa forma, acabou por ser vítima da sua própria convicção e do ódio que sentia. Enquanto esta história acontece, temos, paralelamente, a perspectiva do agente da polícia, chamado Hugh, que é o responsável em negociar a libertação de reféns. O problema é que a certa altura começa a receber mensagens de socorro da sua filha e apercebe-se que a sua própria filha encontra-se na clínica. Ao longo da narrativa vamos descobrindo as várias razões que levam o atirador a lá estar e também vai-nos sendo relatada as razões pelas quais os reféns lá estavam, a angústia que eles estão a sentir naquele momento e também nos deparamos um bocadinho com o desespero de Hugh, pois este caso deixou de ser simplesmente trabalho e passou a tratar-se de um assunto pessoal. Pessoalmente, eu gostei bastante deste livro, porque me levou a fazer uma reflexão bastante complexa sobre este tema e colocou-me a refletir sobre as minhas próprias convicções. Quanto à estrutura do livro, eu achei bastante curioso o facto do protagonismo não ser centrado numa só personagem, mas sim distribuído entre as várias personagens, ou seja, vamos alternando pela perspectiva de cada uma delas. Esta narrativa tem também uma particularidade mesmo muito interessante, que é o facto do livro começar pelo fim da história. E nos capítulos seguintes, a história vai recuando e vamos percebendo as razões que despoltaram aquela situação toda. Ou seja, a história começa às 5 da tarde. Depois, no capítulo seguinte, são 4 da tarde. Depois são 3 da tarde. Depois 2. E assim sucessivamente até que chegamos às 8 da manhã. No final, no epílogo, a história volta toda para as 6 da tarde, onde temos um desfecho rápido e sabemos como tudo termina. Sinceramente, eu não fui a maior fã deste tipo de estrutura. Sinto que, por vezes, se tornava um pouco confuso e como a ação não era corrida de forma cronológica, sinto que não acabei por não sentir tanta empatia com as personagens, como acho que poderia ter sentido se a história tivesse uma estrutura normal. No entanto, reconheço a originalidade desta estrutura que tornou o livro bastante único. Para além disso,
senti que o epílogo não foi suficiente e deixou a desejar. Porque, pessoalmente, eu gostaria de ter tido um pouco de continuidade sobre o que aconteceu com as personagens depois de terem sido libertadas, mas nada disso aconteceu. Apesar destes pontos menos positivos, gostei mesmo muito do livro e da mensagem que este passa. Pois, acima de tudo, o livro ensina-nos a tornarmos-nos mais tolerantes às opiniões e às crenças dos outros, mesmo que não as consigamos compreender totalmente. Porque, na realidade, o importante não é a questão se somos pró-escolha ou pró-vida, mas sim que tenhamos a consciência de que ninguém é dono da verdade ou da razão. Por isso, nós temos é que respeitar as várias opiniões. Eu recomendo este livro porque aborda um tema bastante atual e pertinente e toca em pontos cruciais que são indispensáveis para desenvolver o nosso espírito crítico. Portanto, apesar da estrutura do livro não ser a mais fácil, o livro no geral tem uma linguagem bastante simples e uma história que prende o leitor, por isso acho mesmo que todos deviam lê-lo. E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Até à próxima e boas leituras!